Olá a todos, eu sou Amanda, aluna de mestrado da UFPR, sob orientação do professor Carlos Maziero. Vou apresentar o nosso trabalho para vocês, construção de modelos baseados em N-gramas para a detecção de anomalias em aplicações distribuídas. Ele está dividido em 6 sessões. Primeiro, vamos fazer uma breve introdução ao tema, depois apresentar os principais conceitos para o entendimento do trabalho, então explicar a proposta em si, como ela foi avaliada e os resultados obtidos. Por fim, conclusões e as referências citadas durante a apresentação. A segurança é um importante fator para os sistemas distribuídos. Consequentemente, existem inúmeras ferramentas que buscam viabilizar ambientes seguros para esses sistemas. Uma delas são os sistemas de detecção de intrusão. A detecção de intrusão é responsável pelo monitoramento de um conjunto de componentes no intuito de reconhecer ações de natureza duvidosa ou indícios de possíveis incidentes. Para reconhecer esses comportamentos, os IDS costumam utilizar modelos, sejam eles com as assinaturas de ataques ou com os comportamentos normais. Dessa forma, esse trabalho propõe uma técnica para construir modelos de comportamentos normais de aplicações distribuídas, tendo como base N-gramas extraídas de traços dos nós do sistema. O primeiro passo é entender como ocorre a ordenação de eventos em um ambiente distribuído. Para realizar suas tarefas, os componentes executam um conjunto de ações. Cada ação individual executada é considerada um evento. Logo, é necessário uma noção compartilhada de tempo entre esses componentes. Devido a algumas características, em sistemas distribuídos não há uma noção única e global de tempo. Para isso, são utilizados algoritmos que permitem realizar uma ordenação entre os eventos ocorridos. Um deles é o algoritmo de Lamport, onde é definida a relação aconteceu antes de para eventos locais e relógios lógicos através do uso de timestamps. Já em relação à segurança desses sistemas, é notável que eles são sujeitos a ataques de entidades maliciosas. Uma ferramenta muito utilizada para detectar esses ataques são os IDS. Uma possível abordagem é a detecção por anomalia, onde perfis de comportamentos normais do sistema são confrontados ao comportamento atual. Qualquer diferença entre eles é considerada uma anomalia e um alerta é gerado. Na criação de perfis são utilizados traços do sistema, onde estão presentes os eventos que ocorreram em cada nodo. Esses eventos podem ser modelados de diversas formas, uma delas é em N-gramas. N-gramas é um conjunto de N itens sobrepostos de um certo segmento. Estes podem ser letras, palavras, eventos, entre outros. Neste trabalho, os modelos construídos utilizam gramas como base, onde uma grama é uma sequência de N eventos consecutivos no sistema que podem ou não ocorrer no mesmo nó. A figura apresenta 2 exemplos de 4 gramas que podem ser criados a partir de uma simples execução. É possível criar diversas outras gramas do mesmo tamanho, como também variando o tamanho do N. Tendo isso em mente, a proposta deste trabalho é aplicar essas gramas, geradas a partir de traços de execuções de uma aplicação distribuída, para construir modelos de comportamentos normais, que serão utilizados por IDS baseados em anomalias. Para construir esses modelos, é necessário uma base que contenha os eventos que ocorreram em todo o sistema. Os traços que pertencem a esta base precisam ser corretos, ou seja, ter a garantia que estão livres de ataques ou qualquer tipo de anomalia. Quanto mais traços corretos for considerados, mais comportamentos corretos serão representados pelo modelo. Inicialmente, essa base foi dividida em subconjuntos, neste caso em 5. Eles devem ser balanceados em termos de quantidade e tamanho de traços. Os subconjuntos serão utilizados tanto para a construção dos modelos como para a avaliação do processo de detecção. Depois disso, são calculadas as gramas de cada execução pertencentes a esses subconjuntos. Nessa fase, os eventos globais pertencentes a uma execução são ordenados utilizando o algoritmo de Lamport, tendo a ordem causal reconstruída através da utilização de um contador. Com isso, é realizada uma busca em profundidade para identificar corretamente os sucessores de cada evento, e então realizado o particionamento das gramas seguindo um valor pré-determinado a N. Obtidas as gramas, os subconjuntos são combinados utilizando um esquema de validação cruzada, o Key-Fold, onde um subconjunto é separado para a avaliação. Para simplificar esses modelos, foram utilizadas operações de união e interseção. Então, cada modelo de união é composto por todas as gramas encontradas nesses subconjuntos. No modelo de interseção, são inseridas apenas as gramas que estão presentes em todos os subconjuntos utilizados. Essa é a notação usada nas definições formais no texto do artigo.
TC é a base contendo os traços corretos. SC representa todos os subconjuntos. GTN são todas as gramas de tamanho N extraídas de um traço T. Por último, temos a notação para os modelos de união e interseção. A base de dados utilizada foi apresentada neste trabalho citado. São logs reais extraídos de uma aplicação de sistema de arquivos distribuído, chamada XtremeFS. Ela é dividida em comportamentos normais, que possuem traços de execuções que variam a quantidade de clientes e a duração, e também o comportamento da aplicação sob ataques, que representa cerca de 16% da base. Para isso, foram realizados 4 ataques em 4 contextos diferentes, conforme apresentado na tela. Os modelos foram avaliados através das taxas de falso positivo e verdadeiro positivo. Para a primeira avaliação, foram utilizados os traços que compõem os subconjuntos que não foram utilizados na construção do modelo. Para realizar as detecções, são extraídas as gramas de um traço atual do sistema e comparado ao modelo. Se existir gramas não encontradas no modelo, essa execução é considerada suspeita. Como esses modelos não representam todos os comportamentos que podem acontecer na aplicação, foi adotada uma taxa de aceitação. Então, se um traço que está sendo analisado possuir 95% das gramas conhecidas pelo modelo de união, ele é considerado um comportamento normal. Para os modelos de interseção, essa taxa é de 80%. Nessa primeira tabela, é apresentada uma média de gramas dos traços pertencentes aos subconjuntos utilizados para testes encontrados em cada modelo. Os experimentos foram realizados com vários valores para N, mas somente os mais relevantes são apresentados. Ao analisar os resultados, verificamos que os modelos de união são pouco sensíveis à variação de N, tendo uma variação inferior a 3%. Por outro lado, os modelos de interseção apresentam uma variação de 25%. O que acontece é que quanto maior o tamanho da grama, menos frequente ela se torna e menor a probabilidade de aparecer na interseção dos subconjuntos. A tabela seguinte apresenta a média de gramas obtidas dos traços conforme a variação de N. Observa-se que a quantidade cresce em uma razão subexponencial. Então, os modelos gerados com gramas maiores possuem mais gramas, porém representam os comportamentos mais específicos. Bom, essa tabela apresenta o percentual de traços que pertencem ao subconjunto que também são aceitos pelos demais, permitindo estimar o quão representativo é a contribuição de cada um para a construção dos modelos. Os subconjuntos 2 e 4 são os mais representativos. Para avaliar a capacidade de detecção de ataques de cada modelo gerado, foi utilizado a base com os traços contendo os comportamentos anormais apresentados anteriormente. Os resultados obtidos são apresentados nessa tabela, onde é possível observar que os modelos que contêm gramas pequenas não identificou nenhum ataque. Já com as gramas de tamanho 12 se mostrou mais eficiente, concluindo que valores maiores de N permitem a identificação de ataques com mais facilidade. Concluindo, esse trabalho apresentou uma técnica para a construção de modelos de normalidade de uma aplicação distribuída, utilizando como base N-gramas de eventos. Foram descritos os processos para a obtenção das N-gramas e como se deu a construção dos modelos. Os resultados obtidos mostram que os modelos de união apresentam boa capacidade de modelar o comportamento normal, mas não têm boa capacidade para detectar ataques. No sentido contrário, os modelos de interseção detectam ataques com mais facilidade, mas não modelam bem a normalidade. Outra observação é que gramas maiores são mais sensíveis a ataques, porém geram mais falsos positivos. O primeiro trabalho futuro é aumentar o número de execuções normais e de ataques, buscando uma melhor representação dos possíveis comportamentos. O segundo trabalho futuro é a generalização na representação das gramas, buscando uma maior abrangência, mas ao mesmo tempo tornando os modelos mais compactos. Essas são as referências citadas durante a apresentação. Muito obrigada!